Geralmente me perguntam muito sobre arte marcial, né? Eu tenho, na verdade, uma academia de arte marcial no Guarujá e sempre vem pessoas me perguntando sobre artes marciais. Ah, eu quero fazer arte marcial. Eu sempre pergunto a mesma coisa. Qual o teu intuito? Qual o teu foco? Porque o grande problema, as pessoas elas confundem muito, principalmente pelo evento cinema. As pessoas elas têm aquela ideia de cinema, então elas estão sempre delirando, né? Acreditando que aquilo que aparece na tela grande realmente é aquilo que você vai praticar, é aquilo que vai ser usado. Então eu pergunto, qual é o teu foco? E aí eu explico para ele que existem 4 grandes expressões das artes marciais. E uma dessas 4 aqui, não exatamente as 4, porque como eu sempre falo, eu não sou dono da verdade, essa é a minha visão, é a minha forma de ver a arte marcial. Posso estar enganado, não sou dono da verdade, mas em cima daquilo que eu pratiquei, da minha experiência de vida, eu acredito que é dessa forma, tá? E as 4 expressões são as seguintes. Você tem a defesa pessoal, sistemas de combate, esporte de combate e arte marcial propriamente dito, que é a ideia do quê? Da filosofia. Então, para explanar cada uma delas, eu penso o seguinte, o que você quer? Você quer condicionamento físico? Vai para o esporte de combate, perfeito. Por quê? Porque lá você vai no auge, você vai lutar não só contra o teu oponente, com regras claras, com peso, medida, com tempo de treinamento, tá? Mas você também vai criar aquela disciplina esportiva, aquela coisa de realmente um treino físico. Então é isso que você precisa. E as pessoas confundem. Às vezes o cara me pergunta assim, eu quero emagrecer. Tem Krav Maga? Aí eu falo, poxa, você está indo pelo caminho errado. Então você tem que desmistificar um pouco do que é cada coisa. Como eu falei, esporte de combate, você está numa luta com regras claras. Você tem 2 esportistas ali treinados, com alimentação, com tempo de treinar, com tempo de aprender, com tempo de desenvolver. Então, isso é esporte de combate. Então você tem várias expressões muito fortes aí do esporte de combate. Por exemplo, karatê, taekwondo, o judô, o jiu-jitsu, são esportes de combate. O MMA é um esporte de combate, porque existe regra, existe limite. Você não vai tirar a vida do teu oponente ali. A ideia o que é? Vencer uma competição com tempo, com regras claras, com um juiz que está ali para intermediar. Então, eu deixo sempre isso muito claro. Isso é esporte de combate. Aí vem a outra vertente, que é a que eu mais gosto, né? Que é a arte marcial, que é a filosofia, que é aquela coisa que você vai procurar desenvolver o teu interior, o teu espiritual, o teu físico. Ele tem um complemento, é mente, corpo e espírito. É aquele velho ditado, mente, corpo e espírito. Eu acredito, tá? Isso são crenças minhas, são aprendizados meus. E cada um vai seguir o seu caminho e vai ver essas 4 vertentes do seu jeito. Mas para mim o do, né? O caminho, o aikido, o karatê-do, o judô, né? Que é o caminho filosófico, marcial, no qual você vai aprender, vou até citar ele vai gostar de ouvir essa entrevista, que é o Sifu Carlos. Ele sempre falou isso para mim muito claramente. Você tem uma imersão dentro da cultura. Você vai fazer uma imersão numa cultura, você vai entender o social, o político, o cultural. É uma expressão artística. Mas é um combate. Pô, mas não é luta? É luta, mas é expressão. Quando você aprende uma arte marcial, e isso eu cito muito para os meus alunos, você vai aprender comigo aquilo que você vai trazer na tua bagagem, né? Não é só aquilo que você vai aprender comigo, mas a tua bagagem vai formar uma nova arte marcial. Então, esse caminho filosófico é muito interessante, porque você vai acabar criando algo totalmente novo. É uma expressão, é arte. É o do. Então, nesse caminho marcial, isso é muito legal. Eu ensino o Kali, né? O Kali, que é uma arte marcial filipina. O que eu aprendi com o meu professor, a minha bagagem cultural, a minha bagagem de outras artes marciais criou um amálgama de algo extremamente novo. Não é mais a arte marcial que ele me ensinou. E o que eu ensino para os meus alunos vai ser a bagagem deles transformando em algo extremamente novo. Então nunca vai ser igual. Então isso é artístico. É como você aprender um estilo de pintura e você não vai ter um pintor igual ao outro.
Você pega lá, o cara faz o cubismo, o outro faz arte contemporânea, bom, quer seja ela qual for. O que vai acontecer? Ele aprendeu a técnica, mas ele vai pegar a técnica e transformar em algo próprio. Você não vai ter um Picasso igual ao outro, você não vai ter um Salvador Dalí igual ao outro, você sempre vai ter uma expressão diferente. Então, essa ideia do do é fantástica. E aí entra num outro detalhe também. A busca pela bendita faixa preta, né? A maioria dos alunos que procuram a gente, eles perguntam assim: em quanto tempo eu pego a faixa preta? E eu falo uma coisa que eu aprendi no Kali. O Kali, para mim, abriu muito meus olhos no sentido marcial, né? Não tem a ver com tempo de treino, tem a ver com horas treinadas. Não importa se você treinou 40 anos, se você não treinou 40 horas. Se você não treina todo dia 10, 12 horas. Então a faixa preta depende de você, mas ela não é o topo da montanha. O gostoso do alpinista não é chegar no topo, é a escalada. Do trilheiro não é chegar na trilha, chegar na cachoeira, é a trilha até ela. Então o caminho é essa jornada. E muita gente não entende, fica focando só lá no final. E isso é muito ruim, porque quando você só foca no final, você perde a experiência. Eu tenho uns amigos aqui na Conexão Marcial que eles falam muito sobre isso, a experiência marcial. O que é a experiência marcial? É você viver. Então o do é vivência. Você tem que viver a arte marcial, você tem que entrar nela. E como é que você entra? Eu estou me prolongando até nessa parte da arte marcial, porque ela é fantástica, é isso que atrai a gente, né? Você aprender a falar japonês, quando você começa a treinar karatê, judô, você entender o que é o negashimasu, né? Ou você começa a entrar no mundo marcial chinês, né? E você entende a ideia dos 5 elementos. Mas não são só 4, mas para o chinês é outra história, porque é cultural. Você começa a entender por que ele criou aquela arte marcial. Por que determinada arte marcial usa um facão, a outra usa um bastão? Porque tem a ver com a cultura, o momento histórico, o social. Então isso é muito legal na arte marcial. Então, se você procura um do, uma filosofia, um estilo de vida, por exemplo, eu treinei muito tempo Aikido. Eu sou do Kali já há 11 anos, mas o Aikido nunca saiu de mim, foi aquela namorada inesquecível. Então eu nunca perdi aquela vontade pelo Aikido, porque ele é um estilo de vida. Ele tem uma forma de ver o mundo, uma forma de se equilibrar. Ele transforma você, a arte marcial te transforma. Então, o que eu vejo é que a arte marcial, quando a pessoa vem te procurar e está perdida, oferece logo de cara o quê? Filosofia, um do, um caminho. Depois ela vai entender se a técnica é para ela, não é? Porque também tem aquela coisa, e volto a falar do cinema. Cinema é legal, é entretenimento, mas aquilo não é real. Então o cinema põe na sua mente que uma arte marcial vai te transformar em invencível. Ninguém é invencível. Meu pai costumava falar que o chinês inventou o Kung Fu e a pólvora. E por conta disso, ninguém é invencível. Então a gente tem que tomar cuidado. Você acreditar que você praticar um esporte marcial ou uma arte marcial, você está pronto para um combate urbano, eu não vou falar que é ilusão, porque cada um tem a sua verdade. Tá? E também não vou falar que é impossível, porque é possível. É possível alguém do boxe, do judô, do jiu-jitsu, do karatê, do taekwondo se defender na rua. Claro que é possível. Mas, lembre-se de uma coisa. Eu tenho mais medo de um lutador de facas, aliás, de um leigo com uma faca na mão, do que de um lutador com facas. Por que eu falo isso? Quando você tem um lutador de faca, você sabe quais são as técnicas que ele vai usar. Ou pelo menos você entende que ele vai fazer um ângulo de determinada forma. Ou quando você tem um lutador de boxe, você sabe que ele vai usar determinados socos. Mas quando você está na rua, você não sabe o que o cara vai usar. E da onde vai vir? A faca na mão de um leigo é mais perigosa do que na mão de alguém que entende. Porque ela pode vir de qualquer lado, de qualquer lugar, a qualquer momento. A mesma coisa com o soco. O famoso sucker punch, né? O soco que pega a pessoa desprevenida. É isso que acontece. Então você criar essa lenda pessoal
de que, não preciso me preocupar com isso porque eu treino determinada coisa, é bom que pelo menos se preocupe, né, em saber que não é bem assim. O fato de você treinar uma arte marcial não te deixa invencível. Mas claro, existe todo aquele contexto marcial que te dá maior percepção. Você percebe a agressão vinda até você. Eu sei que é um tema polêmico esse, falar sobre essas 4 vertentes, mas é importante. E agora vamos à defesa pessoal. Defesa pessoal, ela não tem a ideia de progressão combativa. Você não vai lutar, você não vai brigar. Você vai se defender e sair da briga. A ideia é essa. É velocidade, a surpresa e ir embora. Então, quando eu falo de defesa pessoal, não estou falando de me armar e preparar. Eu estou falando de pegar de surpresa, sair e lutar pela minha vida, correr, sair dali. Integridade física o tempo inteiro. Essa é a ideia, integridade física. E muita gente confunde defesa pessoal. A pessoa costuma falar, eu faço defesa pessoal porque eu faço karatê. Não, você faz karatê. Você luta karatê, você pratica karatê. E o karatê tem certas técnicas que talvez em defesa pessoal não funcionem. Não estou dizendo que não vai funcionar. Não é essa a ideia. A ideia é de que o contexto, o mindset, a mentalidade é outra. A mentalidade do defensor pessoal é reação rápida e evasão. Diferente do combatente. E aí entra a última, que é o sistema de combate. Um sistema de combate te prepara para a guerra, te prepara para lutar. Te prepara para vencer o inimigo ou, pelo menos, deixar ele inutilizado. Então, são uma gama de técnicas que fazem com que o inimigo se torne inativo ou que o inimigo simplesmente desligue. Você acabou com o inimigo. E você continua progredindo. Né? Você vai progredir no campo de batalha. Então, eu enfrento aqui, vou para o próximo e vou para o próximo. Isso é o sistema de combate. Então, confundir essas coisas é muito preocupante. Por quê? Porque o mais importante aí não são as técnicas que são adotadas. Já dizia o Bruce Lee, não existe arte marcial diferente enquanto não surgir um homem de 4 braços e 4 pernas. Todas as artes marciais são extremamente parecidas. Mas a mentalidade que é embutida na arte marcial é que vai mudar o contexto. Né? Se eu uso o Krav Maga com uma mentalidade combativa, ele deixa de ser defesa pessoal. Se eu uso o karatê de forma de defesa pessoal, ele deixa de ser esporte de combate. Então, esse é o grande problema, a mentalidade. A mentalidade de alguém que se defende é se defender a todo custo. A mentalidade de um combatente é vencer e destruir o inimigo a todo custo. A mentalidade do esportista é ganhar medalha. E ele sabe que tem um juiz para parar o combate. E a mentalidade do praticante de arte marcial é lutar contra o pior inimigo do mundo, aquele ser humano na frente do espelho. É o ego. Esse é o pior e foi muito difícil para mim. E até hoje eu brigo comigo. Eu brigo comigo quando eu como em excesso. Eu brigo comigo quando eu não quero acordar cedo para correr. Eu brigo comigo quando eu penso, hoje eu não vou treinar. Ou eu brigo comigo quando eu falo, deixo para depois. E esse é o grande boom da arte marcial, esse mindset de eu quero vencer a mim mesmo. Não são teus companheiros. Tu não tem por que vencer ninguém ali. Todo mundo é amigo. E se você está com essa mentalidade, você ainda está brigando com você, porque o ego está ali. O ego é o ponto-chave para vencer o cara do espelho. E o cara do espelho é teu melhor amigo, mas é o teu maior desafio. Então a arte marcial é isso. Então, quando alguém vem me procurar para treinar a Kali, eu sempre pergunto, o que você quer? Se for arte marcial, eu até posso te dar isso, porque eu tenho essa vivência. Mas não é aqui que você vai encontrar. Eu quero bater em alguém. Eu falei, está no lugar errado. Porque aqui não é para bater em ninguém. Aqui é para você aprender a defender os seus e os outros. Eu quero ganhar medalha. O Kali não vai te dar medalha, a gente nem tem esporte. Não dá para ter competição de faca, de verdade. Né? Não tem como. Então, procure teu caminho. Né? Ache teu caminho, ache teu duo. Se é combate, entenda para que eu estou aprendendo. Se é esporte, por que eu estou treinando? Se é filosofia, para onde eu estou caminhando? E se for defesa pessoal, de quem que eu quero me defender? Essas são as perguntas básicas, que aí a coisa flui bem. Tá bom?